Amém? Pastor Alexandre, fica à vontade. Nós queremos estar agradecendo a Deus pela tua vida, orando e pedir realmente que a presença de Deus, o Espírito de Deus possa fluir, com toda liberdade. Aqui, ó. Estenda a sua mão aqui para ver o servo de Deus. Pai querido, eu te agradeço, ó Pai, pelo carinho e amizade, Senhor, que tanto tem nos unido, nos fortalecido. E eu te agradeço, Senhor Jesus, pela vida do Olê e de toda a sua família. Muito obrigado a Deus, porque nós estamos, Senhor, como ele disse ontem ainda no seu programa, Senhor, nós estamos aqui nessa cidade. É a nossa cidade, ó Pai. E nós honramos este lugar, ó Pai. E te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas na Praia Grande. E eu te louvo, Senhor Jesus, por o Senhor ter tocado o coração do teu servo para estar trocando uma ideia comigo. E na verdade era esse o teu propósito, Pai. E isso eu creio, eu tenho certeza. Por isso eu tenho paz, Senhor, de orar e abençoar nesse momento, para que ele continue sendo esse instrumento poderoso nas tuas mãos, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém? Vamos recebê-lo aplaudindo ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E dizer, primeiramente, da minha imensa alegria, enorme satisfação de estar com vocês. Depois de tanto tempo, já se passaram alguns anos aí desde a nossa última visita aqui. Nós viemos um pouquinho antes de começar a pandemia. E interessante é que existem muitas coisas que não estão na nossa agenda. Existem muitas situações que acontecem que não estão na nossa programação. Mas é interessante quando nós percebemos que elas fazem parte da agenda de Deus. É interessante quando nós notamos que elas estão já estabelecidas exatamente no cronograma dos céus. Por isso é que sequer acontece alguma coisa sem que o Senhor permita. Por quê? Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E quando ele diz todas as coisas, ele não deixa margem para exceções. Existem algumas palavras que são praticamente autoexplicativas. Por exemplo, o que significa tudo? Tudo. O que significa nada? Nada. E se Paulo escreve aos Romanos dizendo que todas as coisas, significa que são todas as coisas. E se você vai para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, se são todas as coisas, significa que são todas as coisas, sem exceção. Ah, mas espera aí, está estranho isso. Você quer dizer que as dificuldades cooperam para o bem? Sim. Você quer dizer que a pandemia cooperou para o bem? Sim. Você quer dizer que as investidas do inimigo cooperam para o bem? Sim. Eu não preciso entender, eu não preciso concordar, eu não preciso achar bom, eu preciso dizer, está escrito. E se está escrito, os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não voltará vazia, sem antes se cumprir. E eu quero dizer para vocês algo que o Senhor ministrou imensamente e intensamente
em meu coração. Quando o Espírito Santo literalmente me inquietou, me incomodou a procurar o pastor Joel, eu entendi que era tempo de sair da toca. E eu vou explicar isso melhor, você já vai entender. Existem situações em nossa vida que nos colocam em xeque. Existem situações em nossa vida que nos colocam contra a parede. Existem situações em nossa vida que nos provam. E a primeira coisa que eu quero lhe dizer, a prova também está na agenda de Deus. A luta também está na agenda de Deus. Ah, mas você está pegando pesado, já começou mal essa história. Então você faz uma gentileza, você abre sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, versículo 33. Um texto muito conhecido, no qual Jesus Cristo diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui eu trago 3 palavras-chave. Primeiro, paz. Segundo, aflições. E terceiro, ânimo. Paz, aflições, ânimo. Vamos inverter. Se as aflições abalarem o meu ânimo, eu perco a paz. Se as aflições abalarem o meu ânimo, eu perco a paz. E Jesus venceu porque ele enfrentou as aflições em paz, porque tinha bom ânimo. Agora nós vamos falar. Bom, já entendemos aqui, com esta citação bíblica, 3 palavras-chave: paz, aflições e ânimo. Quem traz esta afirmação é Jesus, ninguém menos que ele. Agora, se você observar, onde é que entra a nossa falha nesse contexto? Eu vou explicar. Qual é o contrário do ânimo? Digam mais alto, por favor. Desânimo. Aí começa o problema. O desânimo, causado pelas aflições, tiram a minha paz. Veja que interessante. Havia uma tempestade. Os discípulos estavam em pânico. E Jesus, no fundo, lá na popa do barco, ele
dormia. Mas espera aí, era a mesma tempestade para os discípulos e para Jesus? Era o mesmo barco? Era o mesmo mar da Galileia? Então como é que um entra em pânico e outro dorme? Como é que... Um não, na verdade, né? 12 entram em pânico e um dorme. A palavra diz lá no Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Porém, como é que tem crente que não consegue dormir? Porque deu lugar ao desânimo. E eu ouvi falar de uma certa cidadã chamada pandemia. Já ouviram falar nela? Que deixou muita gente sem paz. Fazendo o quê? Desânimo. Tem gente que está tão desanimada que a pandemia acabou e o desânimo ficou. A pandemia acabou e o desânimo ficou. Não tem mais paz. Simplesmente foi tomado pelo desânimo. Só que o apóstolo Paulo, agora vem comigo, 2 Coríntios capítulo 4, olha o que o apóstolo diz claramente. Isso é Paulo escrevendo aos Coríntios, presta atenção aí. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 8, diz o seguinte: em tudo, presta atenção, vira para a pessoa que está do seu lado e fala, presta atenção, não desanima. Em tudo, diz o texto, somos atribulados. Não fui eu que escrevi isso aqui, depois você se entende com Paulo lá na glória. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não. E então quem está desanimado está fora da palavra? Você pode até ficar perplexo, mas não. A pandemia pode até ter deixado você perplexo, mas não. A falta de condição de pagar as suas contas pode até deixar você perplexo, mas não. A luta causada pela investida do inimigo pode deixar você perplexo, mas não. E no versículo 16, Paulo escreve o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? O que é que diz claramente Paulo quando ele escreve aos Coríntios que mantém o nosso homem interior se renovando? Ele diz no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A nossa leve e momentânea, quer dizer, a sua grande luta, a sua grande dificuldade, a sua grande aflição, a sua grande tribulação, ele coloca como leve e momentânea. E ela produz para nós o quê? Peso de glória. É por isso que Paulo escreve: por isso muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Então o problema não é passar por tribulação, o problema não é passar por aflição, o problema é desanimar. Porque o desânimo é porta de entrada.
O desânimo traz a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico e as amigas dela, transtorno bipolar e por aí vai. O desânimo é porta de entrada. Se você observar a definição da palavra desânimo, é o resultado do conflito entre expectativas e um acontecimento que parece diminuir as chances dessas expectativas se concretizarem. Então o desânimo é um estado emocional. É um estado de quem se mostra sem estímulo e sem motivação. O desânimo é um conflito entre a expectativa e aquilo que você almeja. Mas a questão é: onde devem estar as minhas expectativas? Primeiro, não pode ser no homem, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Portanto, não fique com expectativas no governo, não fique com expectativas no marido, não fique com expectativas na esposa, não fique com expectativas nos filhos, não fique com expectativas nos seus pais, avós, não fique com expectativas no seu patrão, no seu gerente, porque maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia no Senhor. Então cuidado onde você coloca as suas expectativas. E eu vou agora pegar um pouco mais pesado. Não coloque suas expectativas em cima do camarada que está atrás deste púlpito segurando um microfone, porque ele é homem. E pode te deixar desanimado, porque vai haver um conflito entre o que você almeja, onde você coloca a expectativa, e aquilo que você se vê cada vez mais longe de concretizar. Quer um exemplo? Casamento. Casamento, excelente exemplo. Porque quando se casa, constrói na mente um homem ou uma mulher idealizado, que não existe, só existe na sua cabeça. Passado algum tempo, não muito, você já começa a perceber que não é bem assim. Um aperta o tubo de creme dental do meio para frente, o outro do meio para trás, e já é uma crise. Um põe a toalha em cima da cama, já é uma crise. Um deixa a louça na pia, já é outra crise. E gera desânimo. Pô, eu casei com um homem que deixa a toalha molhada em cima da cama. No meu idealizado não era assim. Por que vocês estão rindo? As mulheres acharam interessante essa parte. O que será, né? Mas não era esse o meu ideal. Puxa vida, o meu ideal é que todo dia de manhã ele ia vir trazer café na cama para mim. Não aconteceu assim. Vocês estão achando que isso é profético? Que vocês estão rindo tanto? Mas espera aí, no meu ideal, ele ia todo dia abrir a porta do carro para mim. Agora não vem nem me buscar. Chama um Uber. Mas não era assim. Isso gera desânimo. E o desânimo simplesmente me coloca na lona. Perceba
que o desânimo, ele é maquinado para tirar a minha paz. Os discípulos entraram em pânico com a tempestade e Jesus dormia. Porque os discípulos estavam confiando na habilidade deles de navegação. E Jesus estava confiando na soberania do Pai. Interessante que nós não podemos colocar nossa expectativa nem em nós mesmos. Porque nós vamos nos decepcionar conosco. E vamos nos desanimar se nós colocarmos a nossa expectativa em nós. Agora, por que Jesus, passando por tudo que passou, não desanimou? Porque em todo o tempo, a expectativa dele estava no Pai. O problema do desânimo tem a ver com a minha expectativa. Por que a pandemia deixou muita gente desesperada? Porque começou a colocar a expectativa das pessoas na ciência, na medicina, nas vacinas, e não tem problema nenhum em relação a isso, porque é conhecimento que Deus deu ao homem para benefício da humanidade, porém eu não posso colocar neles a minha expectativa. Então a grande pergunta para você e para mim nessa noite é: onde nós temos colocado a nossa expectativa? Porque nós acabamos de cantar: o meu Deus é soberano. Ah, mas na hora de resolver, chá comigo. Então ele não é soberano coisa nenhuma na sua vida, é você que determina. Enquanto João Batista ele diz o seguinte: convém que ele cresça e eu diminua. A expectativa de Batista não estava em momento algum nele próprio. Tanto que ele o tempo todo apontava para Jesus. Houve um momento em que os próprios discípulos dele começaram a seguir Jesus. E aí vieram dizer: você não se incomoda que estes discípulos comecem a seguir a Jesus e te deixem? Mas João Batista tinha clareza: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem depois de mim um que é maior do que eu, e eu sequer sou digno de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso é que ele dizia: convém que ele cresça, não tem problema, pode todo mundo seguir a ele, não precisa seguir a mim. Convém que ele cresça. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Convém que ele cresça. E a grande pergunta para nós essa noite: onde nós temos colocado as nossas expectativas? Porque a expectativa direcionada de maneira errada vai gerar desânimo. E o desânimo tira a minha paz. Isso é tão sério, presta atenção. Bom, vamos contextualizar primeiro. Jesus passou mais de 3 anos falando com aqueles homens. E o tempo todo ele dizia: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, e seja morto e crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus disse isso para os discípulos, mas quando aconteceu, os discípulos não creram. É impressionante. Jesus morreu. E em 3 dias, os discípulos esqueceram os ensinamentos de mais de 3 anos. Sabia disso? E eu não estou falando de qualquer um, não. Eu estou falando de Pedro, de João, de Tiago, dos que andavam junto com ele. E em 3 dias, você percebe qual é o problema do desânimo? Em 3 dias você esquece a promessa.
de 3 anos. Em 3 dias. Porque Jesus morreu na sexta-feira, no domingo ele já não se lembrava de mais nada. E o que eles fizeram? Vem comigo para a palavra. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, portanto domingo, trancadas as portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus. Sabe o que acontece com quem desanima? Tranca as portas. Pastor Joel, em nome de Jesus, que o Senhor abra portas nesta noite. Daqueles que se deixaram levar pelo desânimo e trancaram as portas e fecharam as janelas da sua vida. Porque o desanimado, ele fecha as portas, ele tranca e joga a chave fora. Só que eu vou lhe dizer uma coisa: mesmo que as portas estejam trancadas, Jesus não precisa de porta. Porque as portas estavam trancadas, mas Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes, o que ele disse? Paz seja convosco. A questão, lembra das 3 palavrinhas-chave de João 16:33? Paz, aflições e ânimo. Os discípulos perderam o ânimo, então Jesus veio lhes restaurar a paz. Porque quem não tem paz tranca a porta. Quem não tem paz fecha a janela. Eles estavam com medo e eles trancaram as portas. E Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Para quê? Para que eles recuperassem o seu ânimo. Primeiro tem que restaurar a paz, para que você recupere o bom ânimo. Não adianta você passar uma vida inteira andando com Jesus se você não aprender a preservar o bom ânimo. Porque passaremos por aflições. As aflições estão na agenda de Deus para a nossa vida. Mas o problema é quando as aflições me fazem esquecer da promessa. Como está escrito, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque há esperança para o ferido. Ainda que como uma árvore cortada, na terra envelheça a raiz, e o tronco cerrado venha a secar, diz a palavra do Senhor que ao cheiro das águas, brotará como planta nova, florescerá os seus frutos. Aí eu posso viver o que nós cantamos. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor. A sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Aí sim, corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus virá. Mas isso só vai acontecer depois que eu recuperar o meu ânimo. Queridos, depressão é uma coisa antiga. Vocês acham que é o mal do século 21? É moderno? Não é. E eu posso provar isso para você na palavra. Isso não tem a ver com resultado, tem a ver com o estado de espírito. Vocês querem ver? Vamos estudar um pouquinho a história de um certo cidadão que se chamava Elias. Alguém conhece um cidadão chamado Elias? Elias não se deixou intimidar diante de 400 profetas de Baal. Elias não se deixou intimidar. Pelo contrário, lá no Monte Carmelo, ele desafiou. E veremos quem é Deus. Façamos 2 altares, vocês conhecem a história. Como vocês são em maior número, vocês começam.
põe a oferta aí e clama. Vamos ver se Baal responde. Vamos ver se Baal resolve o problema de vocês. E diz o texto que eles clamaram até o meio-dia, se lancetando, se mutilando, rodando, pulando, dançando, rodopiando, fazendo piruleta, tudo que era possível fazer. E quando estava perto do meio-dia, eles já cansados, um palmo de língua para fora, não precisava nem de gravata, a língua já era gravata. E aí Elias dizia: gritem mais alto. Talvez Baal não esteja ouvindo. Talvez Baal esteja ocupado, talvez Baal não esteja disponível. Até que chegou o momento em que Elias disse: tá bom, chega, agora é a minha vez. Primeira atitude de Elias, ele pega, porque não existe milagre sem restauração de altar. Ele pega 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, restaura o altar, ele chama o povo, diz assim: venham. Coloca as pedras, a lenha, a oferta e derrama água. 3 vezes. E cada vez foram 4 cântaros. Aí você vai dizer: por que água? Porque era o bem mais precioso naquele momento. Porque havia 3 anos que não chovia sobre a terra. A água valia mais que ouro. Porque ninguém bebe ouro. E ele derrama a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Manda escavar um rego em torno da oferta. Coloca diante do Senhor o melhor, a água. A água que também tipifica, na simbologia da palavra de Deus, presença. E ele então se coloca diante de Deus e diz: Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus. E diz a palavra de Deus que o fogo desceu. O fogo consumiu a oferta, a lenha, o altar e até a água que tinha no rego. Aí você vai falar: uau! E ainda não bastava tudo isso, ele falou assim: agora lancemos mão e matemos os profetas de Baal. E depois disso tudo, é interessante como é o ser humano. Isso aqui, gente, é um cenário cinematográfico. Dá para fazer um filme em Hollywood. Com um acontecimento no Carmelo. Lançou mão, matou os profetas tudinho, sobrou um. Aí vem uma ameaça de uma mulher. Jezabel manda um recado para Elias: que os deuses façam comigo o que bem entenderem, se amanhã a esta hora eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas. Aí o homem desandou. Aí o homem amoleceu. O que eu quero dizer com isso? Não adianta estar aqui não, é homem. Não adianta fazer cair fogo do céu, é homem. Diz o texto que ele andou caminho de um dia, deixou o moço, foi para o deserto, deitou debaixo de um arbusto, de um zimbro, e falou: basta, eu quero morrer. O que é isso? Depressão. Depressão. Deitar, cobrir a cabeça, não quer sair da cama e quer morrer. Depressão. Isso é antigo, gente. E ao contrário do que muita gente fala por aí, não é falta de santidade, não é falta de oração, não é falta de jejum, não é pecado, é estado emocional. Por algum momento você deixa o emocional sobrepujar o espiritual. E aí dá nisso. Em algum momento você não vigia o bastante, por isso é que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E todo mundo interpreta esse texto exclusivamente pensando em pecado. Não é só isso. Basta você não vigiar o suficiente para deixar o seu espírito dar lugar à sua alma.
Só isso já é o suficiente. Elias deitou debaixo daquela árvore e disse: para mim, deu. Eu quero morrer. Mas peraí, ontem você matou 400 profetas, caiu fogo do céu, que negócio é esse de querer morrer? O negócio se chama desânimo. Ele estava suado, cansado, esgotado, sem força, e aí veio uma mulher de Acabe, rainha de Israel, Jezabel, e ameaça matá-lo. Ele desanimou, e aí lascou. Percebe que basta desanimar para maionese desandar? Basta desanimar para maionese desandar. Mas tem remédio. Deus manda o seu anjo, trazendo pão e água. E mesmo que Elias estivesse dormindo, o anjo foi lá e disse: acorda, come e bebe. Olha para a pessoa do lado seu aí e diz assim: acorda, come e bebe. Mas existem situações em que a depressão é profunda. Elias acordou, comeu, bebeu e dormiu. Mas eu conheço um Deus que conhece a dose certa do remédio. Ele falou para o anjo enfermeiro, esse enfermeiro é conjectura, tá? É brincadeira. O anjo estava de branco, mas não era enfermeiro, vamos lá? Come e bebe de novo, Elias. Por quê? Porque você é fraco na fé? Não, não é por isso não. Porque a sua jornada será longa. Queridos, pare de dizer que porque você desanimou, você não vale nada. Isso quem diz é o inimigo. Quando você desanima e você enfraquece, você fraqueja, não quer dizer que você não vale a nada, quer dizer que você precisa comer e beber. Só isso. Porque a sua jornada será longa. Mas por que a jornada seria longa? Porque Deus tinha marcado, porque aqui quem apareceu foi o anjo. E o Senhor tinha marcado o encontro com Elias lá em Horebe. E Horebe ficava a uma distância de 40 dias de caminhada. Eu ainda preciso, o dia que chegar na glória, eu preciso achar esse anjo e perguntar o que tinha nesse pão e nessa água. Porque afinal de contas, a gente caminha 40 minutos no sol aqui da Praia Grande, não aguento, vou morrer. Eu quero saber, o que tinha nessa água e nesse pão, que fez o homem andar 40 dias e 40 noites no deserto? Só que olha só o que é a depressão. Ele andou 40 dias, 40 noites, não parou, no calor do deserto de dia, no frio do deserto de noite, chegou em Horebe e entrou numa caverna. Entrou numa caverna. Trocando em miúdos, a gente que não tem muito conhecimento, muito costume de ver caverna, ele entrou num buraco. Enfiou a cabeça num buraco, feito um avestruz e falou: vou ficar aqui. Não responda para mim, responda para você mesmo. Eu estou num buraco também? Com a cabeça coberta? Desanimado? A depressão que Elias estava naquele momento era tão profunda que ele só conseguia pensar em se esconder. Ele só conseguia pensar em se esconder. Não precisa responder para mim. Tem alguém assim aqui? Só pensando em se esconder? Para aqueles que estão pensando em se esconder, vem comigo para a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus capítulo 5. Isso só para aqueles que estão pensando em se esconder. Mateus capítulo 5, diz o seguinte no versículo 14. Presta atenção na palavra, dorme não. Mateus 5, 14. E é bom quando a gente tem a tecnologia, porque o texto já está aqui atrás de mim. Chique no último.
Quando eu crescer, eu quero ter essas coisas também, esses brinquedos legais. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder. Isso é para quem está pensando em se esconder. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder. Estava lá Elias bonitinho na caverna. É por aqui que eu vou ficar. Se não podia ficar debaixo do zimbro, eu vou ficar na caverna. Está tudo bem. Está tudo bem, não. Primeiro, Horebe, onde Elias estava, o monte de Deus, onde Deus havia falado com Moisés, numa sarça que ardia e não se consumia pelas chamas, onde Deus tinha dito para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Eu ouvi a oração do meu povo e escolhi você para libertar Israel. Deus falou isso para Moisés em Horebe, e agora Deus marca um encontro com Elias em Horebe, para dizer, eu não vou entrar aqui no pormenor, senão a gente vai gastar muito tempo, porque tem um terremoto, Deus não está no terremoto. Tem fogo, saraiva, Deus não está ali. Onde é que Deus está? Na brisa. Na brisa Deus fala com Elias, para dizer o quê? Ainda não é o fim. Você está desanimado, mas eu venho aqui para te dizer, Elias, ainda não é o fim. Primeiro, você vai ungir Jeú, rei de Israel. Você vai ungir Azael, rei da Síria. E você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Longa será a tua jornada. E você está dizendo que ficou sozinho? Tem 7.000 que não se curvaram e não beijaram a imagem e não se prostraram diante de Baal. Primeiro, você não está sozinho. O desanimado sempre acha que está sozinho. Segundo, a sua jornada será longa. O desanimado sempre acha que chegou ao fim. Terceiro, você tem ainda uma missão. E o desanimado acha que não serve para nada. Não é isso? Em 3 etapas, Deus apresenta a cura para Elias. E Elias sai dali já para se encontrar com Eliseu. Ou seja, Deus tem para nós a cura para o desânimo. Por quê? Porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas no lugar alto, no velador, para iluminar toda a casa. Você é, disse o Senhor Jesus, a luz do mundo. A primeira coisa que o inimigo quer nos convencer é daquilo que nós não somos, mas nós precisamos lembrar e dizer para ele quem nós somos. Porque enquanto ele tenta nos desclassificar, Jesus nos recebe como amigos. Afinal de contas, Jesus disse para os seus discípulos: eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo de amigos. Por quê? Porque tenho-vos dito tudo que da parte do meu Pai tenho recebido. Queridos, se tem alguém procurando cargo, título, se tem alguém procurando credencial, eu fico com essa: amigo de Deus, e para mim está tudo bem. Vale mais do que credencial, certificado na parede. Sabe por quê? Porque o amigo de Deus é aquele que anda com ele. E diz a palavra de Deus que andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Esse mesmo Elias que pediu a morte, sabe o que aconteceu com ele? Chegou um belo dia, Deus falou: deixa eu levar ele para mim. Estava Elias e Eliseu, passa entre eles um carro de fogo, separa os dois, e aí um redemoinho leva Elias embora, com corpo e tudo. O que antes dizia: para mim deu,
Deus falou: deu nada, eu levo você para mim. O que antes dizia: eu não sirvo para mais nada, Deus diz: você serve, você é meu. Vê como Deus responde ao desânimo quando nós estamos sem forças. E o que é interessante, e eu já estou terminando, não se preocupe que não é vigília. O que é interessante é a maneira como Deus trabalha. E em poucas palavras eu vou dizer para você um pouquinho da minha experiência pessoal. A pandemia foi um problema? Não. A pandemia foi uma bênção. E eu explico. Inclusive a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem. Pois bem, o Joel conhece um pouquinho da minha história, e nós temos uma tendência, nós seres humanos, já ouviram falar em zona de conforto? Pois é, a zona de conforto é a resposta automática do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma para o desânimo. Sabia disso? Pois é. Antes da pandemia, aquela época que eu estive por aqui, eu estava numa zona de conforto, desanimado por N razões. Aí veio a pandemia. E é interessante, Deus, ele gosta de fazer as coisas de um jeito diferente. Você sabia disso? Deus gosta de fazer as coisas de um jeito diferente. Primeiro, Ele gosta de te dar as respostas aos 47 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, do palavra do Deus me livre. É quando Ele responde. E segundo, Deus gosta de fazer as coisas sempre com emoção. Nunca é tranquilo e facinho, é sempre com emoção. Você tem um compromisso para honrar, é na última hora que Deus abre a porta. É impressionante. É impressionante. É sempre assim. E nessa zona de conforto eu dizia: que bom, está tudo bem. Eu tentando enganar a mim mesmo. Está tudo bem. Botei o ministério debaixo do braço. É tudo certo. Aí veio a pandemia. Agora que está tudo certo mesmo. Né? Entrei. Não podia nem sair de casa. Vocês lembram dessa época? Março de 2020. Literalmente botaram nós tudo dentro de casa, trancaram a porta e jogaram a chave fora. Não é isso não? Pois é, lá estava eu, botei meu pijama, minhas pantufas, deitado no sofá. E o nosso problema enquanto brasileiros é um pouco mais grave, porque desde o nosso hino nacional a gente é mal acostumado, a gente está deitado eternamente em berço esplêndido, não é não? A gente aprende já isso e vive isso com intensidade. E assim estava eu deitado eternamente em berço esplêndido, ao invés de vestir a armadura de Deus, de pantufa e de pijama, esperando, sei lá, a morte chegar, o tempo passar, lá sei eu. Aí Deus falou. Ele adora fazer essas coisas. Na hora em que a gente menos espera, Ele disse: pregue a palavra. Hã? Pregue a palavra. Senhor, por acaso deu problema na conexão da internet aí no céu? Caiu o Wi-Fi aí da sua celestial morada? O senhor não está sabendo que nós estamos no meio de uma pandemia? E que nem para cultuar a Deus no templo nós podemos ir? E nem fazer pregação, evangelismo em praça pública nós podemos, porque vem os homens com cacetete na mão para botar nós na cadeia? E Deus disse: pregue a palavra. Senhor, eu vou pregar a palavra aonde? Vá para as redes sociais. Aí eu comecei a examinar intensamente esse negócio aqui. Falei: Senhor, eu não sei nem onde fica o botão para apertar isso aqui. Eu não entendo nada de rede social. Pregue a minha palavra. Tá bom, senhor, então vamos fazer o seguinte. A gente sempre quer a zona de conforto, a lei do mínimo esforço. Tá bom, senhor.
Isso março de 2020. E eu discutindo com Deus. Tá bom, Senhor. Então, vou fazer o quê? Fazer uma live? Uma live uma vez por semana, tá bom, Senhor? Então a gente faz uma meditação, a gente quer fazer aquilo que a gente se sente confortável. João me conhece há muitos anos, sabe muito bem que eu pregava, ensinava, tinha essa característica ministerial de ministrar, ensinar, pregar a palavra. Uma vez por semana, Senhor, e tá bom não. 2 vezes por semana, Senhor, tá bom não. Aí eu me vi feito Abraão, negociando com o anjo do Senhor, dizendo, peraí, e se tiver 50 justos, o Senhor poupa Sodoma e Gomorra? E se tiver 40, 30, 10? Eu negociei com Deus, mas perdi. Toda vez a gente perde quando negocia com Deus, eu perdi. O Senhor falou, então eu falei assim, tá bom, Senhor, dia sim, dia não, tá bom? Dia sim e dia também. E desde o dia 30 de março de 2020, nós começamos a ministrar lives diariamente. Foram 1000 dias ministrando. Falei, vou ministrar o que, Senhor? O Senhor disse, simplesmente pregue cura. Vocês não estão numa pandemia? Pregue cura através da palavra de Deus. Foram 1000 dias. Quando chegou no dia de número 950, no 950º dia, Deus falou comigo. Depois de 950 dias. Você está entendendo esse número? São quase 3 anos, tá bom para você? Quando Deus te der uma ordem, primeiro você obedece, depois você vai entender o porquê. Passou o caminhão, o ônibus, alguma coisa barulhenta na rua, eu vou repetir. Quando Deus te der uma ordem, primeiro você obedece, depois você vai entender o porquê. Depois de 950 dias, Deus falou comigo. E detalhe, eu ministrei todos os dias, inclusive com Covid. Não cheguei a ser entubado, então eu dizia, enquanto eu não estiver entubado, eu posso falar. E as pessoas diziam assim, vai descansar, vai não sei o que. Eu falei, eu não posso, ele não me autorizou. Quando chegou no 950º dia, faltava quantos para 1000? 50. 50. A palavra Pentecostes vem do grego Pentecoste, que significa 50, 50. Quando faltavam 50 dias para completar os 1000, Deus falou comigo e fala, começa a anunciar um Pentecostes. Começa a anunciar um Pentecostes. Então, quando faltavam 50 dias, eu falei, nós vamos entrar hoje em contagem regressiva para um Pentecostes, e quem crê vem junto. Nós vamos entrar numa contagem regressiva. E assim foi. 50, 49, 48, blá, blá, blá. Quando chegou na metade, portanto, no 975º dia, eu fui chamado, porque além das lives que eu fazia diariamente, eu era convidado para ministrar em outras, de outras pessoas. De dentro e fora do país. Ministrei em live em Singapura, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, e em todo canto do Brasil. Quando faltava 25, exatamente no meio, uma pastora lá da Paraíba, em João Pessoa, me chamou, ela estava numa campanha, 40 noites, cantando 40 hinos da harpa e clamando. Então ela abria com clamor, cantava 20 hinos, segundo clamor mais 20, e finalizava com o terceiro clamor. E ela estava ministrando numa dessas lives da campanha dela, e eu entrei para assistir, aí ela me chamou. Aí eu entrei. Quando eu entrei, fui compartilhar a palavra. E Deus falou com ela. Deus disse claramente para ela, e ela disse isso na live. Deus falou para ela, traga esse homem para cá. O para cá é na Paraíba. Lá em João Pessoa, capital da Paraíba. Faltava 25 dias para os 1000. Agora, entenda uma coisa.
para de uma vez por todas você pegar o seu desânimo e jogar fora. O que Deus falou para ela? Deus disse assim para ela, e ela não sabia, vou contar a história inteira para vocês. Deus disse para ela, traga esse homem para cá, para ministrar cura, para ministrar libertação, para ministrar numa conferência de cura e libertação. Aí ela falou isso na live. Pastor, eu vou lhe chamar, você vai vir, vou trazer você aqui na Paraíba, etc, etc, etc. Bom, não foi a primeira vez que alguém falou alguma coisa assim. Eu falei, amém, no tempo de Deus assim será. Terminou a live, ela me chamou, no mesmo dia. Pastor, veja a sua agenda, isso foi dezembro. Veja a sua agenda para janeiro, eu preciso de você 10 dias aqui na Paraíba. Veja a sua agenda e me mande seus dados que nós vamos, pela fé, comprar sua passagem. Faltava 25 para 1000. Os últimos 25 dias transcorreram. Chegamos aos 1000 dias, no dia 29 de dezembro. Aí o Espírito Santo, eu pensei comigo, né? Vou parar. O Espírito Santo diz, mais 21. Por que mais 21? Eu explico. Porque do dia 29 de dezembro a 19 de janeiro dava 21 dias. E eu ia chegar na Paraíba no dia 19 de janeiro. Então foram 21 dias cantando 21 hinos da harpa e clamando todos os dias. Ela de lá e eu de cá. E no último dia eu já estava presencialmente na casa dela, nós fizemos a live junto. Na Paraíba. Aí você vai dizer, tá bom, e o que isso tem a ver com desânimo? Tem a ver o seguinte, a pastora não sabia que havia uma promessa de Deus para a minha vida de 30 anos atrás, em que eu seria usado para ministrar cura. Foram 10 dias na Paraíba, ministrando em 6 igrejas diferentes, 2 conferências, além de visitas e algumas outras cositas mais. E nesse tempo, Deus curou, Deus batizou com o Espírito Santo e fez milagres. Entende? Porque com o desânimo, o diabo te paralisa. 30 anos? Talvez alguns aqui não tenham vivido isso ainda. Por isso que Joel fala, é bom a gente nem dizer quanto tempo faz, mas nesse caso é importante que eu diga, vocês vão entender que eu já não sou tão novinho assim. 30 anos. Porque de onde vem essa promessa de 30 anos? Quando Deus me disse um não. Você sabia que Deus fala não? Eu queria ser médico. E na época de prestar vestibular, Deus disse não. Porque Ele disse, eu tenho para você outro plano. E eu não preciso da medicina para curar. E no tempo certo, eu vou te usar. Anda na minha presença. Ou como diz o Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Porque na minha adolescência, eu tinha um sonho. Eu queria estudar medicina para, pela misericórdia de Deus, ajudar pessoas. Porque eu queria trabalhar na área de pesquisa, para desenvolver tratamento para doenças. E Deus disse, não. O meu caminho para você é outro. Eu quero você aqui. E entre plantões de hospitais e de clínicas, você não terá tempo para a minha obra. Mas se esse é o desejo do seu coração, anda na minha presença e eu vou te dar. E hoje, eu vivi isso lá na Paraíba, orando por pessoas. Tem live disso, vocês vão ver fila de gente. Deus me mostrava o corpo da pessoa por dentro. E eu sabia exatamente qual era o órgão afetado. E falando com o órgão, Deus ia curando. E às vezes mostrava o problema espiritual, a medicina não chega lá. Orando por algumas pessoas, Deus mostrava, o problema está na casa dela, um demônio assim, um espírito hereditário assado e frito, cozido e tal.
Ou seja, Deus me tirou da zona de conforto, me encharcou com a palavra por 1000 dias, como se fosse um estágio, para então dizer: chegou o tempo. E se você acha que passou muito tempo, lembre-se que o tempo de Deus não é Cronos, o tempo de Deus é Kairos. Quando eu recebi essa promessa, a barba não estava branca, tinha mais cabelo. Eu envelheci, mas a promessa não. Porque promessa não tem prazo de validade. Você vai ao mercado, você compra um produto, está escrito lá, válido até sei lá quando. E promessa não envelhece. Se tem promessa na tua vida, abra mão do desânimo. E eu vim aqui porque o Espírito Santo me incomodou. De uma hora para outra, Joel, você vai entender agora. A gente se conhece há muito tempo. De uma hora para outra, Deus colocou saudade no meu coração. Eu preciso falar com o Joel. Preciso falar com o Joel. Aí eu olhei lá no WhatsApp o número que eu tinha dele, falei: não tem foto. De duas uma, ele me odeia e me bloqueou, ou mudou de número. Aí chamei o pastor Valdir. Valdir, você tem o número do Joel? Tenho. Falei: não é possível, é o número que eu tenho também. Então, alguma coisa está estranha nessa história. Eu falei: mas vamos arriscar, vai que dá. Aí mandei mensagem, mas na mesma hora ele respondeu. Eu falei: que coisa interessante, quando a gente obedece, Deus responde. Aí precisamos matar a saudade e tal, não sei o que, é verdade e tal. Ele falou: tal. Aí eu perguntei para ele: quando estão os dias de culto lá na igreja? Quinta e domingo, assim, etc e tal. Então eu vou lá. Já domingo agora, quinta-feira agora, dia 16, eu vou. Para dizer: não desanima. Porque a promessa não foi revogada. Promessa não tem prazo de validade. Promessa não envelhece. Não se deixe tomar pelo desânimo. Antes, creia. Por quê? Marcos capítulo 16. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, até se tomar uma bebida mortífera, não lhes fará dano algum. Mas esses sinais seguirão aqueles que crerem. E o desânimo nos torna incrédulos. E eu vim aqui exclusivamente para lhe dizer: não desanima, porque promessa não envelhece. Promessa não tem prazo de validade. Deus me deu uma palavra no início desse ano, 2023. Eu tenho usado isso como uma verdadeira palavra de ordem. 2023, o ano do cumprimento da promessa. Eu tenho crido nisso para esta cidade. Eu tenho crido nisto para esta geração. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é promessa. Não importa se no processo eu caí, eu errei, eu tropecei, eu fraquejei, eu chorei, eu desanimei. O importante é que o Senhor não desistiu de mim. E nem de você. Quando der vontade de desanimar, lembra da promessa. A promessa que Deus te fez. E Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. E se de fato essa palavra tocou no seu coração, como tem tocado no meu coração, e não é no emocional. Às vezes a pessoa fala que tocou o coração pensando em emoção. Não é isso não. É na revelação e na unção. Se essa palavra de fato tocou o seu coração, eu quero convidar você a se levantar. E eu vou pedir ajuda para as meninas cantarmos novamente aquele cântico. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor. A sua graça é manifesta. Está presente o seu amor. Você vai botar a mão no seu peito e declarar: aqui reina a glória do Senhor. A graça do Senhor é manifesta aqui. Porque Deus tem para a sua vida resposta. Deus tem para a sua vida milagre. Deus tem para a sua vida cura. Ele não mudou. E nem a promessa.
foi quebrada. Aleluia. Declaramos que aqui Coloque a mão no peito e declare: reina a glória do Senhor, tua graça é manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, profetiza em nome de Jesus. total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não tem lugar para o mal. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz. Em nome de Jesus. Entronizamos Cristo, Ele, somente Ele, Ele é o nosso Rei. Por isso nos rendemos. Nos rendemos aos teus pés, Pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Se você crê, você declara: nada pode impedir. Nada pode impedir. Nada pode impedir o teu Espírito. Teu Espírito de agir. Operando maravilhas. Operando maravilhas. E transformando os corações. Transformando corações. Operando maravilhas. Transformando corações. Do início, mais uma vez, declaramos que aqui Declaramos que aqui a glória do Senhor reina. reina a glória do Senhor. Aleluia. Tua graça é manifesta, está presente o seu amor. Bendito seja o nome do Senhor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar. E o Espírito O de Deus Espírito de Deus reinará. Profetiza, igreja. Profetizamos salvação, Aleluia. total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal. Aqui reina a luz. Aqui reina a luz. Nós entronizamos. Entronizamos Cristo, Pois Ele é o nosso Rei. Glória a Deus. Nos rendemos a teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar. Opera e transforma, Senhor. Em nome de Jesus. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que aqui reina a tua glória, Senhor. Nós declaramos, Pai, que os corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus virá.
Em nome de Jesus, Pai, aqui não há lugar para o mal. Eu digo isto para a igreja Veredas do Pai. Aqui não há lugar para o mal. Aqui reina a luz do teu Espírito. E não se pode, porque somos a luz, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Pai, nós queremos liberar a palavra profética neste lugar na noite de hoje. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A tua obra não pode ser escondida. O teu chamado não pode ser escondido. O teu propósito não pode ser escondido. A tua unção não pode ser escondida. A tua vontade não pode ser escondida. O teu chamado não pode ser escondido. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo desânimo. Nós repreendemos toda angústia, toda tristeza, toda depressão, toda vontade de chorar, de desistir, de parar, de retroceder. Em nome de Jesus, caia por terra agora todo espírito de medo, todo espírito de covardia, todo espírito de cansaço, todo espírito de desânimo, saia em nome de Jesus. Que o Senhor ministre nesta noite na igreja Veredas do Pai, que o Senhor ministre um recomeço, que o Senhor ministre um romper, que o Senhor ministre algo novo, que o Senhor traga um novo mover, uma unção fresca, que o Senhor traga um mover profético, que o Senhor realmente derrame do seu Espírito, que se cumpra neste lugar aquilo que a tua palavra diz que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, em nome de Jesus, que se cumpra a tua palavra, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui neste lugar, que o teu Espírito venha soprar, que a tua presença seja renovada e derramada em nome de Jesus, que a tua unção possa encharcar os corações e que todo desânimo, toda tristeza, toda e qualquer sensação de fracasso caia por terra em nome de Jesus. Toda vergonha, toda acusação seja hoje quebrada em nome de Jesus, e que o Senhor possa começar algo novo nesse lugar. As pessoas que saíram, aqueles que deixaram este lugar, em nome de Jesus, que o Senhor traga pessoas novas, que o Senhor traga um novo começo, que o Senhor renove as forças, porque está escrito que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, eles subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão sem se fatigar. Que se cumpra essa palavra na igreja Veredas do Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor traga ânimo novo, que o Senhor traga força nova, que o Senhor traga unção fresca, um bálsamo novo, como o Senhor fez com Elias, que mandou o anjo enviar pão e água fresca. Que o Senhor traga para esta igreja também pão e água fresca, porque longa será a jornada, longa será a caminhada. Quando dizem que aí já chegou ao fim, o Senhor diz: ainda não é o fim, ainda não é o fim, ainda não é o fim. Quando Daniel estava desanimado, quando Daniel estava cansado, o Senhor disse para ele: tu porém vai até o fim, tu porém vai até o fim, tu porém vai até o fim. Isso quem determina é Deus, é Ele o único capaz de dizer quando chegou a hora de parar, Ele é o único capaz de dizer quando chegou a hora de concluir a missão. E a missão aqui não está concluída, Senhor. Por isso eu repreendo toda a ação demoníaca que tem se levantado neste lugar para dizer que a obra vai acabar, para dizer que a obra não vai continuar, para dizer que a obra vai fraquejar e vai fechar. Está quebrada em nome de Jesus. Traga, Senhor Deus, um derramado teu Espírito neste lugar. Traga, Senhor Deus, um renovo de dons. Traga, Senhor Deus, enche a tua igreja com teu Espírito Santo em nome de Jesus. Renova, Senhor, derrama os dons, derrama, Senhor, talentos, derrama do teu Espírito, Senhor Jesus. Batiza com o Espírito Santo, renova nas línguas, traz dom de profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de curar, dons de maravilhas, em nome de Jesus. Vem, Senhor Deus, e renova, completa a tua obra. Faz, Senhor Deus, aquilo que só o teu Espírito pode fazer. E eu ministro também sobre os lares aqui representados, os lares que estão, Senhor Deus, sendo totalmente amassados,
totalmente massacrados por ações do inimigo. Eu declaro o fim da ação de Satanás contra os lares representados pela tua igreja. Em nome de Jesus, salva as famílias, porque Deus é um Deus de família. Salva as famílias neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, completa a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, completa a tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Aleluia. Leva a tua igreja a romper em fé. Leva a tua igreja a romper em fé. Fortalece a fé e o ânimo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Completa a tua obra, Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Recantar a barachura, recantar a barachura. Ore bechar a barachura. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua Shekinah. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu és fiel. E na hora certa o Senhor é que manda o pão e a água para nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pastor Joel, por favor. Glória a Deus.